Um simples aspirar e basta. Qualquer cheiro é suficiente para despertar fome, provocar atração, provocar repulsa ou trazer de volta cenas do passado. Cheirar é se emocionar sempre, mas na maioria das vezes isso é tão sutil que a gente nem dá importância e acaba torcendo o nariz para o olfato. O mais primitivo e mais intrigante de todos os sentidos e com certeza o menos conhecido pela ciência. Pouca gente percebe que no mundo onde quase tudo tem cheiro, tem odor, é esse sentido que decifra as mensagens químicas passadas por animais, vegetais, minerais e das quais frequentemente depende a nossa própria sobrevivência. Além disso, é graças ao olfato um aliado do paladar que se sentem as diferenças dos sabores que fazem toda a diferença quando a gente está resfriado. Quer entender mais sobre isso? Então me segue no vídeo. Para a maioria das espécies animais, o olfato não é só essa ferramenta artística, ele também é uma questão de vida e morte. As gazelas, por exemplo, ao sentir o cheiro de um leão ou de um outro carnívoro, saem correndo antes do ataque. Já entre os ratinhos, o olfato exerce um papel mais sofisticado. Se uma rata é fecundada por um membro da sua própria família, ela aborta imediatamente quando sente o odor de um rato estranho com o qual ela vai se acasalar logo em seguida, como se ela tivesse consciência de que a mistura de genes garante uma prole mais saudável. Apesar de tudo, a função do olfato foi perdendo importância no decorrer da evolução das espécies. Os primeiros seres que viviam nas profundezas dos oceanos muito provavelmente só possuíam o sentido do olfato, com o qual eles localizavam comida, descobriam parentes e principalmente evitavam inimigos. O cérebro da época, que era mais simples, tinha só centros olfativos que interpretavam os odores e centros motores que controlavam os movimentos. Mas quanto mais as espécies foram evoluindo e os cérebros foram ficando mais complexos, diminuía o tamanho da área cerebral especializada no olfato, que é chamada de rinencéfalo. O rinencéfalo cedeu espaço para outras estruturas especializadas. Nos humanos, por exemplo, uma área do rinencéfalo foi ocupada pelo uncus, que é a parte do cérebro que controla nossas reações motoras diante de emoções, como por exemplo, tremer de medo. Por essa redução no centro olfativo, o nariz humano perde incapacidade para qualquer focinho de qualquer animal no planeta. No ser humano, as células olfativas cobrem uma área de 10 centímetros quadrados. Já no cachorro, essas células ocupam 25 centímetros quadrados no nariz, e no tubarão ocupam 60, para você ver como o nosso nariz é muito simples. Por isso, para perceber o cheiro de ácido acético presente, aquele ácido presente no vinagre, nós precisamos de 500 milhões de moléculas dessa substância por metro cúbico de ar. O cão pode sentir esse mesmo cheiro com só 200 mil moléculas. E nossa habilidade não é só em cheirar, mas é também em ter o nosso cheiro. Todas as pessoas têm um cheiro próprio, que é uma espécie de combinação final de todas as substâncias odoríferas que são liberados pela nossa pele. A gente ainda não sabe se o cheiro de cada um de nós é de fato uma marca registrada, uma coisa tão particular como uma impressão digital. Mas tudo indica que sim, que cada um tem um cheiro único que é muito próprio. Por isso, os adultos também reconhecem o odor de outras pessoas. Pesquisadores italianos descobriram que um dos primeiros sinais do final de um romance é quando um dos parceiros passa a não suportar o cheiro do outro. Um cheiro que, aliás, é muito sutil. Ele pode ser facilmente embaçado por perfume, por desodorante, qualquer coisa assim. Então, para você conseguir sentir o cheiro da outra pessoa, depende de muita intimidade para que possa ser captado pelo nariz humano. Da mesma forma, nos animais, a relação olfato-sexo é absoluta. É pelo cheiro que os machos, na quase totalidade das espécies, ficam sabendo que uma fêmea está no cio. Nesse sistema de informação, as mariposas são imbatíveis. Um macho pode sentir o cheiro de uma fêmea a 2 km de distância. Agora, nós humanos, ainda que a gente não precise cheirar um ao outro para poder reconhecer quem que é homem e quem que é mulher, certamente a gente precisa do olfato para experimentar a atração sexual, ainda que isso não aconteça no campo da consciência. O sexo sem cheiro dá prazer, mas não dá tanto. Num estudo, pesquisadores norte-americanos verificavam que 1 em cada 4 pessoas com anosmia, que é a perda total do olfato, tem problemas com desempenho sexual. E não é só isso. A perda de olfato também está associada à depressão e pode levar à desnutrição
por motivos óbvios. O nariz é o grande responsável pelo apetite. Qualquer pessoa, sem perceber, cheira muito melhor quando está mais perto da hora de comer, o que faz com que se sinta o aroma da comida de longe. Quando isso acontece, o cérebro manda o estômago produzir suco gástrico e as glândulas salivares então entram em ação e fica-se literalmente com água na boca. É o nosso organismo se preparando para a comida. E metade do sabor é o cheiro. As papilas gustativas da língua, que sentem o gosto das coisas, só identificam 4 sabores básicos: amargo, azedo, doce e salgado. Então a diferença entre um pudim de leite e um copo de vinho é o aroma de cada um. E como que funciona isso? Quando a gente expira, o fluxo de ar que passa pela garganta capta moléculas odoríferas do alimento que está sendo mastigado. Essas moléculas alcançam então a câmara olfativa e o cérebro então soma as informações das papilas gustativas com as do olfato e o resultado é o que a gente chama de paladar. Por isso, quando a gente está gripado e a câmara olfativa fica cheia de muco, as moléculas ficam impedidas de entrar em contato com os receptores e a gente acaba não sentindo direito o gosto das coisas. Parece que falta alguma coisa. E pelo fato do odor ser tão importante para o sabor, as indústrias alimentícias investem milhões nos chamados aromatizantes artificiais. Hoje já existem mais de 10 mil aromatizantes, cada um o resultado de uma combinação de 200 a 300 moléculas de substâncias diferentes. Algumas vezes, inclusive, os aromatizantes artificiais são mais caros do que os naturais. O aroma artificial de baunilha, por exemplo, é cerca de 200 vezes mais caro que o de baunilha natural. Mas ainda que ele seja mais caro, a indústria continua preferindo o aromatizante artificial, o mais caro, porque ele tem um odor 10 vezes mais forte, o que garante um sabor muito mais acentuado de baunilha no seu sorvete. Mas uma das funções mais importantes e mais conhecidas do olfato é estimular a memória. Pessoas com problemas olfativos às vezes não conseguem evocar situações com facilidade. E a ciência não sabe ainda explicar essa relação. Acredita que isso aconteça por meio de associações entre cheiros e momentos do passado. Por isso, o olfato misteriosamente ainda é o mais nostálgico dos sentidos. Tudo isso acontece dentro de um mecanismo muito sofisticado. Os odores são sentidos na chamada área olfativa da cavidade nasal, que é uma câmara situada num lugar pouco acessível no nosso nariz, fica na parte mais alta e funda do nariz, longe do fluxo de ar que a gente respira. E existe um motivo para isso. Se as células olfativas, que são bastante sensíveis, ficassem expostas ao ar, elas acabariam danificadas tanto pela poeira quanto pela modificação da temperatura. E se sobe e desce. Por causa dessa localização longínqua, acontece um fenômeno bastante estranho. Quando a gente respira, normalmente a gente não sente cheiro nenhum, mas quando um odor qualquer existe no ar, numa concentração um pouquinho mais alta, algumas poucas moléculas odoríferas alcançam a câmara olfativa. Por causa dessa sensação ainda imprecisa, pouco clara, o cérebro ordena então uma segunda aspiração, mais forte, para provocar um turbilhão de ar dentro do nariz, carregando mais moléculas para dentro da câmara olfativa. É um equipamento maravilhoso, mas ainda assim, a gente ainda trata o olfato com desdém. Vamos fazer um teste rápido. Pensa num nariz famoso. Pensou? Então, você provavelmente vai se lembrar de gente nasalmente avantajada, como por exemplo do Gerard Depardieu, ou um nariz muito diferente, como por exemplo do Michael Jackson. Isso mostra que para ser considerado bonito, o nariz deve ser virtualmente invisível, ele não pode chamar atenção. E o desdém em relação ao nariz tem um paralelo no pouco apreço que a gente tem pro olfato desde que as nossas patinhas dianteiras viraram mãos. Porque para um humanoide primitivo, tanto quanto para muitos animais, um faro apurado fazia toda a diferença na vida. Fosse para detectar a proximidade de um predador, fosse para avaliar se um alimento era venenoso. No curso da civilização, os humanos focaram quase todas as suas atenções na comunicação por estímulos visuais ou estímulos auditivos, e a dependência do nariz foi reduzida. Consequentemente, o conhecimento do olfato caminhou a passos de tartaruga. Para vocês terem uma ideia, só em 1991, pouco tempo atrás, os biofísicos americanos Richard Oxall e Linda Buck, da Universidade de Colômbia, identificaram os receptores responsáveis pela captação de odor no nariz humano. Ou seja, até antes de 91, a gente nem sabia como que cheirava as coisas. Um outro motivo pela essa demora é que os mecanismos do olfato e os seus efeitos no cérebro envolvem intricadíssimos sistemas que, para serem decifrados, requerem perícia numa série de áreas, como química, física, biologia molecular, fisiologia, neurociência, e juntar todo esse pessoal numa mesma sala para conversar só sobre olfato é bem difícil. E essa falta de intimidade com a linguagem dos cheiros pode, na verdade, ter origem nos tempos em que os nossos ancestrais humanos
assumiram a posição ereta. Porque, sobre 2 pés, o nosso nariz fica longe da maior parte dos odores. A maior parte dos cheiros interessantes flutua bem perto do chão, por isso você sempre vê um cachorro olhando para o chão e cheirando tudo que vê na frente. E essa nossa postura bípede facilita, em contrapartida, a visualização de objetos distantes. Então pode residir aqui a razão da perda de terreno do olfato para a visão no rol de prioridades humanas. Claro que a questão cultural também pesa bastante. Na sociedade ocidental, sair cheirando as coisas por aí não é exatamente um paradigma de boa educação. Então, a gente capta desde cedo, desde criança, a mensagem de que o olfato é uma coisa primitiva demais para uma sociedade polida como a nossa. Será que a gente é polido? Fica essa pergunta para você. Mas ainda assim, temos uma economia inteira voltada ao aroma, a indústria dos aromas. Ela produz cheiros para uma gama quase infinita de itens que vão desde detergentes a goma de mascar, de cigarros a salgadinhos. E essa coisa de roubar perfumes da natureza para criar aromas surgiu do incômodo do humano com o cheiro do seu próprio corpo e dos subprodutos da sua atividade, como lixo, fezes, roupas impregnadas de suor. A título de curiosidade, os antigos egípcios acreditavam que todos os odores agradáveis eram derivados das lágrimas e do suor das suas divindades. Já no século XII a.C., eles produziam perfumes com plantas que nasciam à margem do Nilo, como lírios, endro, manjerona. E os nobres do Egito, inclusive, tomavam banho todo dia, mas naquela época não existia sabonete e infelizmente se passava o dia todo sob o sol saariano. Então, numa vã tentativa de vencer o cheiro de suor, eles inventaram o primeiro desodorante, que eram bolas de resina de pinheiro presas às axilas. Loucura! Hebreus, gregos e romanos também prezavam muito os aromas de incensos, cremes e óleos perfumados. Mas, na Alta Idade Média, a igreja decretou que todas essas coisas, vinculadas a rituais religiosos pagãos, eram obra do diabo. Mas essa posição foi sendo relaxada aos pouquinhos porque os clérigos perceberam que incensários e defumadores eram indispensáveis para dissipar as pestilências de capelas e catedrais. E a liberdade aromática só vinha no século XV, quando Veneza, na Itália, era um importante centro de comércio e convívio com os muçulmanos. E aí rolou uma invejinha, porque os muçulmanos se mantiveram limpinhos por todo esse lapso de tempo que a igreja combateu os aromas. A florentina Catarina de Médici é considerada responsável pelo florescimento da perfumaria na França, em 1533. Ela se casou com o rei Henrique II e levou da Itália uma corte que incluiu seu alquimista e perfumista particular. A Catarina teria escolhido Grasse, uma vila no litoral mediterrâneo, como o local ideal para que se plantassem flores e ervas perfumadas. A cidade, até o dia de hoje, é uma importante referência na indústria de fragrância. 2 séculos mais tarde, toda a nobreza da França tinha o perfume como um item de sobrevivência. Ele era indispensável para disfarçar os odores pútridos que emanavam de corpos que não raramente tomavam 1 ou 2 banhos na vida inteira. E os métodos de fabricação de perfumes permanecem desde aquela época mais ou menos os mesmos. Usavam-se artifícios químicos e físicos para se extrair odores que já existem na natureza, em flores, frutos, madeiras, folhas, cascas de frutas, e a lista de matéria-prima incluía até umas coisas bem surpreendentes, como vômito de baleia ou extrato de castor. Isso porque, segundo alguns perfumistas, essas notas animálicas que são associadas às secreções dão um certo calor e sensualidade à fragrância. Óbvio que muitos desses materiais eram muito difíceis de obter e, consequentemente, caros demais para ser usados na produção em massa de aromas. Então, por isso, a grande guinada da perfumaria no século XX foi a reprodução sintética de aromas. A gente sabe, por exemplo, que o principal componente aromático da baunilha é uma substância chamada vanilina. Para se obter o cheiro de baunilha, então, ninguém mais precisa de favas colhidas em Madagascar. A gente consegue produzir vanilina em laboratório. Qualquer indústria química, na verdade, é capaz de sintetizar vanilina. Mas a complexidade da matéria-prima natural ainda é bem difícil de ser reproduzida com absoluta perfeição no laboratório. E além dos aromas, muitas fichas têm sido apostadas também nos efeitos que os odores podem ter sobre o comportamento humano, seja para acalmar pessoas nervosas, seja para induzi-las a comprar alguma coisa. O anatomista David Berliner, ex-professor da Universidade de Utah, deixou a sua vida acadêmica para fundar uma empresa que produz fragrâncias com feromônios. No Japão, tem empresas que borrifam aromas no sistema de ar-condicionado dos escritórios, como brisa de limão pela manhã e lufadas de manjericão à tarde. Tudo isso
Isso para que os seus funcionários trabalhem mais satisfeitos. O exército americano desenvolve as chamadas bombas fedorentas com substâncias fedidas o suficiente para deixar qualquer inimigo sem ação. Ou seja, o universo do olfato ainda é pouco conhecido e, por ser pouco conhecido, é um enorme terreno a ser explorado pela ciência, principalmente amparado pela indústria, que já vem farejando a manipulação de aromas como uma inesgotável fonte de negócio. Claro que para eles o cheiro de dinheiro é a melhor coisa para estimular a curiosidade científica, que nas últimas décadas mergulhou de nariz nesse deliciosismo do olfato. Você ainda está aqui? Então é sinal de que esse conteúdo está espetacular. Então nada melhor para você incentivar as pessoas desse canal do que deixar um like, deixar um comentário. Isso vai ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo tem alguma qualidade, e a gente sabe que qualidade no YouTube não é uma regra. Então faz isso, que nos incentiva muito a continuar produzindo, e é claro que eu espero você no próximo vídeo, assim como esperava no anterior. Se você não assistiu, assista, tá muito bom, assim como o próximo vai estar melhor ainda. Não esquece de ativar o sininho, porque o sininho vai garantir que você sempre seja notificado do que tem de melhor nesse canal. Muito obrigado pela sua atenção e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!